Bom, vamos falar de Bring Up Baby, do Howard Hawks. Howard Hawks é um cara bem famoso nos Estados Unidos por dirigir essas comédias e até alguns dramas, mas eu lembro que eu assisti, eu não sei se esse é dele, mas é um que tem a ver com os telefones lá, que é meio comédia, mas é muito bem filmado, e um que é sobre os macacos, acho que chama Monkey Business, que se eu não me engano é com Rob Stewart, mas é isso. E ele dirige essas comédias, meio que é engraçado que as pessoas falam comédia pastelão hoje pra tudo, né? Tipo de comédia. Mas que eu saiba, esse tipo de comédia que ele dirige, e até alguns filmes do Billy Wilder, por exemplo, chamam fast-paced comedy, né? Então, os personagens fazem as coisas rápido, tem bastante essa coisa da atrapalhação e da trama da confusão, de alguém se confundir com uma outra pessoa, de alguém se passar por uma outra pessoa, das pessoas tentarem se esconder de alguma coisa, de certa forma, e falarem muito rápido, né? Você vê os diálogos, você vê todo mundo falando muito rápido, se expressando muito rápido, às vezes um interpelando o outro, então faz muito parte desse gênero, né, do fast-paced comedy. Se eu não me engano é assim que se chama. E é uma trama que é até bem simples, né? Quando você começa, o filme começa com eles meio que são curadores. Eu falei no outro vídeo que eles são curadores, mas estão mais para arqueologistas, né? Mas é que ele não parece muito um arqueologista, principalmente no começo. Tipo, ele tá lidando lá com o osso do dinossauro, mas. Mas sei lá, ele não importa muito como arqueologista, ele tá mais interessado nessa coisa do dinheiro, né? Do 1 milhão para o museu. E ao mesmo tempo que isso seria uma coisa, sei lá, com o curador ou dono do museu, mais do que um pesquisador ligaria ou estaria relacionado, porque eu acho que o pesquisador, qualquer tipo de pesquisador gostaria desse tipo de fundo, do dinheiro, mas não estaria relacionado a receber esse dinheiro. Mas parece que é ele que vai receber e ele que está se importando com isso, e ao mesmo tempo a colega dele da equipe vai se casar com ele, então eles meio que têm esse bate-papo na primeira cena, e depois ele vai meio que no golfe bajular esse meio que é o advogado da moça que vai doar para ele, então que é o senhor Peabody. Daí eles vão, eu não sei se vocês estão ouvindo também, tá tendo uma festa aqui do lado, então tá uma barulheira toda, então se o áudio não ficar muito bom nesse vídeo, perdão. Aqui são coisas que eu não posso controlar, principalmente quando eu gravo de final de semana. Mas mas é bem interessante que depois ele encontra a Catherine Hepburn que tá jogando golfe com ele, e a cena onde eles meio que confundem a bolinha, tipo, ela usa a bolinha dele de golfe e ele meio que vai atrás dela, eu acho bem engraçada, muito bem feita. Eu falo bem engraçado porque é o tipo de filme que você não gargalha, igual, sei lá, eu gosto bastante, tem o The Part, né, que é um filme bem antigo também, mas tem um outro que enfim, que é de vários astros de Hollywood, que tem um apocalipse. Eu não lembro, me fugiu o nome agora, mas você deve saber que é um filme bem recente, que tem o Jonah Hill, que tem o Seth Rogen, enfim. Eu gosto desse filme e de outras comédias, né, mas não é um filme de gargalhar, necessariamente. Principalmente esses filmes antigos são muito mais que você tem um sorriso no rosto e que você entende, tem esse apreço pela comédia quando você sabe que o cara não tá enquadrando tudo e todo espaço e o que os personagens fazem dentro desse espaço porque ele não tem nenhuma ideia, mas justamente de como ele sabe enquadrar isso, né, o da movimentação, do gesto corporal, da comédia corporal, é que faz se destacar com os filmes de hoje, que você fala, tipo, o nosso filme de comédia, em geral, agora, focou tanto no close, né, da pessoa meio que tentar fazer mais um stand-up, do delivery da piada, mas eu acho que tem tanta coisa no cinema para você fazer com gesto, de como o personagem move, de como o personagem às vezes até não se move em alguns casos específicos, que são mal aproveitados no cinema atual. Então, ver essas comédias é um alívio, assim, um respiro, eu digo, porque tanto o Billy Wilder, que fez umas comédias também, e o Howard Hawks são bem conhecidos por saberem extrair dos atores justamente no gênero fast-paced, uma coisa que é muito específica, assim, muito interessante também.
Depois disso, eles acabam se encontrando com... Tipo, o Cary Grant acaba se encontrando com a Katharine Hepburn em outras ocasiões. Daí ela leva ele para uma casa de campo para cuidar desse leopardo que chegou na vida dela. E, sei lá, ela quer cuidar dele e ao mesmo tempo quer namorar com ele, quer chamar a atenção dele, tá apaixonada por ele. E você dá pra ver isso desde do início, mas mais pro meio do filme ela revela isso pra ele, né? Quando ela tá... Os dois estão meio que no bosque procurando esse leopardo. E a comédia, nessa parte, eu acho muito engraçado. Quando eles vão pra lá, quando eles passam pelo açougue, quando eles chegam na casa e tem a matriarca lá, e depois chega a tia, daí ele tenta aparecer, tipo, dar o nome dele de Senhor Osso, porque a primeira coisa que ela pensou, e depois ele fica, não, eu não sou o Senhor Osso, eu sou o Senhor... Ah, não, eu sou o Senhor Osso. Quando ela meio que dá um peteleco nele. Esse tipo de comédia bem bobinho eu gosto, dessas minúcias assim que acontecem na cena. E depois chega um cara que é tipo um arqueologista, sei lá, um desbravador, que começa, tipo, meio bajulador assim, começa a mostrar que ele sabe como que é o som do leopardo. Daí se ouve o som do leopardo, ele falou, nossa, mas aqui o eco é bom, né? Aqui tem bastante eco. E é engraçado essa parte, né? Daí o filme vai levando, vai levando. Daí eu depois falo desse negócio da, de outros elementos como da cadeia e que vem um circo, que daí surge a partir desse negócio do transporte do circo um outro leopardo. Eu acho que o filme fica um pouco bagunçado nessa parte, porque meio que os personagens entram e saem parecendo um pouco um teatro, assim, até às vezes um teatro experimental que aparecem do nada, assim, os personagens. E aparecem bem no momento que a trama precisa deles, digamos assim. Eu nem acho o adjetivo certo forçado, mas é muito ocasional. E as piadas e os timings até estão muito bons, de verdade. O Howard Hawks sabe fazer isso como ninguém, mas parece que aconteceu alguma coisa a partir do momento que você tem o animal lá e os leopardos. Eu acho que até tem um pouco de ansiosidade deles mostrarem os animais, mostrarem o leopardo, que é muito difícil dirigir animal, principalmente. Eu imagino dirigir criança, e agora já é difícil, imagine animal, um leopardo da vida, que começa a interagir com outro cachorro da tia, justamente. E é isso, tipo, eu não falo que é um filme muito bobinho assim, mas eu achei um pouco mais fraco do que o do macaco e o outro que é do telefone, que tem a ver com jornal, e eu acho muito mais refinado esses dois, assim, tanto na comédia, tanto nessas ocasioli- casualidades do roteiro, como tudo é construído. Eu acho, eu entendo por ser um clássico também. Eu entendo porque muita gente vai gostar mais desse do que os outros, porque de certa forma é um filme mais leve e tem esse fascínio pelo leopardo aparecer, mas ao mesmo tempo eu acho que pelo desenrolar da trama, a partir do momento que eles chegam nessa casa e depois o leopardo some e eles vão atrás do leopardo, daí ela se declara para ele quando eles estão se encontrando, né, a Cary Grant, a Katharine Hepburn pro Cary Grant, ele se apaixonar de novo para ela, não sei se é muito convincente, porque tipo o filme, essa parte digamos sentimentalista até parece meio jogado no filme, até não parece tão integrada ao ao filme como um todo. Mas é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a apontar esse filme, provavelmente ele deve estar inteiro no YouTube, mas é fácil de achar. Bring Up Baby, ou Levada da Breca, de 1938. E não esqueça de comentar, de curtir, e nos vemos no próximo dia. Valeu, falou!